Precisamos falar a verdade. Completamos 2 meses desde que a lei do auxílio emergencial foi sancionada pelo presidente. Não é estranho que ele não tenha nenhuma vez vindo a público faturar com a autoria de benefício tão importante? Talvez porque 2 meses depois, cerca de 40% dos cadastrados não recebeu sequer a primeira parcela. E para a maioria dos outros 60%, o que era para ser um benefício virou um calvário. Por que foi tão doloroso e, em alguns casos, impossível receber o auxílio emergencial? Motivo 1, o governo não queria dar o auxílio. Motivo 2, sendo obrigado a dar, não sabia como. O governo não sabia a quem dar o auxílio. Sem saber quem era o público necessitado, o governo improvisou. Entregou a uma empresa ligada ao Ministério da Economia, a Dataprev, a análise dos dados dos cidadãos. O governo também não sabia como fazer o auxílio chegar a elas. De novo, improvisou. Transformou uma ação de assistência social numa operação bancária, concentrando todo o serviço num único banco, a Caixa Econômica Federal. O que vimos foi um festival de erros, critérios equivocados, falhas de análise, aplicativos que não funcionaram, prazos não cumpridos e o desespero aumentado. O que era para ajudar aqueles que perderam renda para que pudessem ficar em isolamento acabou produzindo o efeito contrário. O planejamento mal feito, a falta de informação e a demora na liberação do dinheiro obrigou que as pessoas rompessem o isolamento, aglomerassem em filas nas agências bancárias, passando por grande sofrimento e estresse. Não por acaso, foi nesse momento que verificamos o crescimento da taxa de contaminação e óbitos por todo o país. Deu tudo errado. Foi só incompetência? Não. E aqui vem a reflexão mais importante. Talvez essa gigantesca atrapalhada tenha servido a um propósito: a aposta de Bolsonaro diante da crise sanitária e econômica. Nunca foi segredo e nem é uma teoria da conspiração. Bolsonaro nunca escondeu sua opinião sobre a pandemia. Quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nunca respeitou as medidas de isolamento, não mostrou nenhuma empatia com milhares de doentes mortos e suas famílias, fez o que pôde para tirar o foco das ações do seu próprio governo, demitindo 2 ministros da saúde e fazendo campanha pelo uso de um medicamento condenado pela ciência. Bolsonaro nunca quis gastar dinheiro com o auxílio. Ele foi obrigado pelo Congresso a pagar o auxílio. Repito, foram os deputados e senadores que obrigaram Bolsonaro a pagar o auxílio emergencial. A proposta dele sempre foi de manter o funcionamento normal da economia e assim não precisaria pagar ajuda a ninguém. E em consequência, o vírus se espalharia rapidamente, haveria uma contaminação de grande parte da população que só mataria idosos e debilitados. E assim seria criada a imunidade de manada. Essa era a aposta de Bolsonaro. E é isso que se chama de eugenia, a mesma teoria defendida por Hitler para criar uma raça superior, mais forte e saudável, que custou a vida de milhões durante a Segunda Guerra. Repito, não se trata de uma teoria da conspiração ou de uma fake news. Foi um plano de governo, divulgado à exaustão pela mídia e pelo próprio presidente nas suas redes sociais, que só não foi executado em plenitude porque a sociedade reagiu e conseguiu impedir, em parte, que ele tivesse sucesso nesse plano macabro. Mas o estrago está feito e o preço é alto. Com mais de 500 mil de contaminados, o Brasil já sepultou mais de 30 mil cidadãos e a população segue apavorada e angustiada, com medo da doença e da miséria. Somos o 2º país do mundo em casos e óbitos. 2 meses depois de sancionado, 40% dos cadastrados ainda não receberam sequer a primeira parcela de um auxílio que era para ser emergencial. Enquanto isso, o chefe do executivo segue criando confusão, resumindo sua falta de responsabilidade criminosa numa curta expressão. Quai, seu app de vídeos curtos.